Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar nossa série de estudos no livro de Ezequiel. E hoje nós chegamos no capítulo 41. Hoje nós vamos falar do templo propriamente dito. Tudo que nós vimos naquele desenho que eu mostrava, semelhante a esse aqui, que eu tenho essa ilustração aqui na Bíblia Shed, semelhante a este desenho. Tudo que eu mostrava aqui, toda essa área azul aqui, toda essa área azul aqui era referente ao templo. Hoje nós vamos falar só dessa partezinha aqui, ó, só dessa parte interior. Só o templo propriamente dito. Nós vamos falar do templo, as medidas dele e tudo o que é referente à construção do templo e o seu simbolismo. Já quero deixar avisado você que talvez os meus cachorros vão começar a latir aí, tá? Por esse motivo, é o único motivo de eu não gostar de gravar em casa, mas hoje eu estou de folga, então é o lugar que eu tenho para gravar. Talvez meus cachorros vão começar a latir, aí eu dou um pause no vídeo, vou lá acalmar eles, ou talvez vão latir os cachorros dos vizinhos, aí eu não tenho o que fazer, né? Cada um cuida dos seus cachorros, né? Muito bem, então nós vamos falar do templo, tá? Essa construção que foi medida, esse templo, nos moldes muito parecido com o templo de Salomão, mas é diferente, tá? É bem parecido, mas não é exatamente igual o templo de Salomão, as medidas dele, e também nós vamos tirar o que a gente pode tirar de espiritual dessas passagens. E esse vai ser um dos estudos mais bonitos referentes a esse templo do livro de Ezequiel. Então prepare-se aí, senta, relaxa aí, que você vai ter um estudo muito lindo como foi para mim, tá bom? Então já aproveita também para não esquecer de apoiar o canal. Como é que você pode apoiar o canal? Deixando o like, compartilhando o vídeo com seus amigos. Esse conteúdo não tem igual no YouTube e é um conteúdo muito importante que com certeza vai atingir o coração de mais pessoas se você compartilhar. Então vamos fazer a nossa primeira leitura, Ezequiel capítulo 41. Vamos ler versículos 1 até o 4, o templo e o santo dos santos. Ou a gente pode chamar de o templo e o santíssimo. Se você não sabe o que é, acompanhe aí que nós já vamos falar sobre isso. Versículos 1 a 4. Então ele levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura de outro, que era a largura da tenda. E a largura da tenda da entrada de 10 côvados e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: este é o Santo dos Santos. Bom, então nós vimos aqui o templo. Claro, com essas medidas em côvados fica difícil você entender, mas eu preparei aqui todas as medidas em metros para ficar mais fácil para você. E vamos repartir esse templo em partes para que você possa ter o entendimento, porque é muito, muito difícil. Mas é bom lembrar que nós já tínhamos medido, já tínhamos visto uma parte desse templo no capítulo 40. No capítulo 40, nós vimos o salão de entrada, que é chamado aí na tradução Ferreira de Almeida, que é chamado de vestíbulo. É um grande salão, como se fosse um hall de entrada. Um salão bonito, que você entrava nesse salão primeiro para depois chegar às portas e adentrar ao templo. É muito importante lembrar que nesse espaço aqui que nós estamos estudando do templo, essa parte de 50 metros quadrados que nós vimos no anterior, que era a parte dedicada ao altar, essa parte, o salão de fora, que é do capítulo 40 também, e o salão de dentro, a parte do templo, esse acesso só era permitido para sacerdotes, né? Aos moldes da velha aliança, só os sacerdotes têm acesso a esse primeiro salão, somente sacerdotes.
O primeiro acesso ao santuário sagrado não tem portas. O primeiro salão de recepção é a entrada através da fé e do arrependimento, como pregava João Batista. Então, o primeiro salão ali, ele não tem nenhuma porta. Você já entrou para dentro do templo. Eu vou mostrar aqui o desenho para vocês, mas está bem difícil aqui com essa câmera que inverte a posição aqui e eu fico sem conseguir mostrar. Bom, então aqui, essa parte aqui é o salão que eu estou falando. Essa parte aqui, difícil, essa parte aqui, tá? É o salão. E aqui, dessa escada para cá, você sobe, não tem portas. Só os sacerdotes podiam entrar. Na velha aliança, funcionava dessa maneira. Todo o restante do povo de judeus não tinha acesso a esse lugar, muito menos ainda quem não era da religião judaica. Aí piorou, não tinha acesso. Essa é a maneira da velha aliança. Ezequiel, ele só pôde em visão chegar até esse ponto porque Ezequiel era um sacerdote já consagrado do templo. Apesar dele nunca ter exercido o sacerdócio porque ele foi levado cativo à Babilônia, mas Ezequiel era sacerdote, já estava na idade do sacerdócio, né? Já tinha ultrapassado a idade do sacerdócio, por isso ele podia. Esses são os moldes da velha aliança. E esse templo, ele é uma representação do verdadeiro templo. Quem é o verdadeiro templo? Os crentes em Jesus. E também tem um simbolismo a mais. Veja que para a primeira entrada da porta desse templo, não existe porta. É um grande salão aberto. Existem 2 pilares fora, 2 pilares dentro também, né? Como a gente pode ver aqui, são 2 pilares aqui. Opa, 2 pilares aqui, essas bolinhas pretas, e 2 pilares aqui, possivelmente essas bolinhas pintadas aqui, 2 pilares para o lado de dentro. Os pilares, né, que eram uma cópia aí dos pilares do Templo de Salomão, que era conhecido como Jaquim e Boaz. Na Nova Aliança, esses pilares somos quem? Somos nós, os crentes em Jesus. A promessa de Deus é que aquele que vencer, ele faria coluna no templo de Deus. Então representa os santos. E essa primeira entrada está aberta, até você chegar à porta que entra para o templo. Para o povo judeu, até os tempos de Ezequiel, até mesmo hoje ainda na religião judaica, estas portas estão fechadas para qualquer um que não seja sacerdote. Já nos moldes da nova aliança, essas portas estão abertas a todos. E o acesso a essas portas, né, como nós vamos ver que esse acesso era muito restrito, nós vimos que eram 3 portas com muita segurança para entrar na área interna ali daquele grande quadrado que era toda a área de fora do templo, depois mais 3 portas com muita segurança para entrar na parte do altar até chegar aqui. Hoje em dia, na nova aliança, as portas estão abertas a todos. E para chegar nessa primeira porta do templo, para chegar nesse grande salão de recepção, você só precisa de 2 coisas que João Batista, como nós vimos, João Batista pregava. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Essa entrada para o primeiro salão de entrada do templo, ali o salão de fora, o vestíbulo, ela está aberta a todos. Todos podem ter acesso a essa primeira porta. Como? Com arrependimento e fé em Jesus. Muito bem. E os versículos 1 e 2, agora falando do 41 dessa vez, eles falam da porta de passagem que dá para dentro do salão, tá? Esse salão que nós chamamos de santo, tá? Ele é parte de dentro do templo, certo? Ele é parte de dentro do templo, mas não é toda a parte de dentro. Como nós vimos aqui, tem que ser com a mão direita, senão não consigo me controlar aqui. Como nós vimos aqui, é esta porta aqui, essa porta aqui e essa parte aqui que nós estamos falando. Então, é essa passagem
e esse salão, que é a parte de dentro do templo, é a parte interior do templo, mas não é o templo ainda, não é toda a área de dentro do templo. Então, essa porta que nós vimos que depois daquele salão de entrada com as portas abertas, existe uma porta que vai para dentro do templo, né? Que é chamada, essa primeira parte é chamada de santo. E depois tem a parte mais do fundo, que é chamado de santíssimo. Aqui é o santo. E aqui é o... aqui é o santíssimo. Então, o santo e o santíssimo. Então, essa primeira parte de entrada para o santo, ela tem 3 metros de comprimento por 5 de largura, né? Com paredes, ou talvez seriam pilares, de 2,5 metros de cada lado. As paredes já são os pilares de abertura. Então, são 3,5 metros de comprimento. É uma porta bem larga, bem espaçosa, diferente dessa porta que você vê aqui atrás, que deve ter 1,5 metro de comprimento. Uma porta do dobro de tamanho, tá? Uma porta bem espaçosa. E abrindo essa porta, você dava entrada ao santo, que é a primeira parte do templo, tá? E essa primeira parte do templo era um salão bem espaçoso. Ele tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. 20 metros de comprimento por 10 de largura. Existe aqui na minha cidade bairros mais, vamos dizer, mais humildes, com medidas menores. O meu terreno aqui da minha casa é 11 por 25. Mas existem terrenos aqui na cidade que as pessoas constroem casas que tem esta medida, 20 metros por 10 de largura. É o suficiente para construir uma casa para uma família viver até que confortavelmente, tá? Então é sim um salão bem grande a parte interior, né? E para a entrada ao templo, que é chamada o santo, somente sacerdotes poderiam adentrar, como nós já falamos, né? Mas já havia uma porta. A partir daí existe uma porta, existe uma barreira física de impedimento para que você possa entrar, fechada para todo o povo, aberta somente para os sacerdotes. Mas na nova aliança também temos uma porta, mas que agora é acessível a todo mundo. Então, para entrar nesse templo, para entrar nesse santuário aqui físico de Ezequiel, tinha essa porta. E qual é o simbolismo espiritual dessa porta? Como nós dissemos, para se achegar até essa porta, para poder tocar nessa porta, empurrar ela para poder entrar, somente sacerdotes tinham acesso, certo? Para entrar para dentro, aí sim piorou, somente sacerdote mesmos. Agora, a lição espiritual disso é que nós temos acesso até essa porta. E quem é esta porta? No Evangelho de João, que nós já estudamos, capítulo 10, versículos 9 e 10, Jesus diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou: eu sou a porta. Ele mesmo é a porta, a única porta de entrada. Hoje todos têm acesso a essa porta. E quem não entra por essa porta é como diz aqui, é ladrão. Vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. Só há um caminho para chegar no santuário sagrado de Deus. É pela porta. Como este templo aqui, essa representação de templo físico aqui de Ezequiel. Só há uma porta. Não existem, na nossa figura, não existe outro caminho de entrada. Não existe. Veja aí. Somente uma única porta. Somente um único caminho de entrada, por ali. E para o santuário sagrado, divino, celestial de Deus, somente uma única porta. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é a porta. Infelizmente, a religião tem levado os homens a entrar, querer, tentar, sonhar que está entrando nesse santuário sagrado divino de Deus, espiritual, por outras portas. Oferecem janelas,
oferecem portas auxiliares, mas de verdade mesmo eles não têm acesso. Só existe uma porta de acesso ao sagrado, à eternidade, à vida eterna, à vida com abundância. Essa única porta é nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 3 e 4 que nós lemos, ele fala da porta que entra para o Santíssimo, tá? Ou é o Santo dos Santos, que é a parte mais profunda aqui do templo, certo? É a parte mais aqui, vamos ver. Nós estávamos aqui, passamos por essa porta, entrando nos Santos. E agora nós estamos falando dessa portinha aqui, que entra para o Santíssimo, esse quadradinho aqui. Então, o Santíssimo era um lugar ainda mais reservado, tá? Vamos ver aqui o que eu escrevi aqui para dar sentido, né? Essa passagem, essa porta que entrava para o Santíssimo, ela tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Nós vimos a porta anterior tinha 3 metros. Nós vimos a porta, o salão de entrada, o hall de entrada que nós falamos no capítulo 40, ele tinha 7 metros. Depois a porta de dentro não era 3, era 5. Era 7, 5 e agora nós temos aqui uma passagem de 1 metro de comprimento, né, de parede, por 3 de largura. Era 7, depois 5, 3 metros. Uma porta ainda mais estreitas, com paredes muito reforçadas, como nós vimos aqui, 3 metros de grossura. Paredes bem reforçadas. E o Santíssimo era um quadrado perfeito, 10 metros de cada lado. Lembrando aí, o Santíssimo já lembra também da Nova Jerusalém, que era um quadrado perfeito, assim como toda a área externa do templo, os muros que cercavam esse templo, por lado externo, eram um quadrado perfeito. Quadrado perfeito simboliza o quê? Perfeição. Então, nessa parte aqui, o Santíssimo, como nós vimos aqui na nossa figura, vamos voltar a lembrar aqui, na nossa figura, Ezequiel, ele subiu por essa escadaria aqui, certo? E ele entrou no saguão aqui, nesse salão. Ele passou por essa entrada aqui, que tinha 3 metros, 5 metros de comprimento. Ele entrou nos Santos e ele chegou até aqui. Ele viu essa porta, que era uma porta de 5 metros de largura, mas ele não pôde entrar aqui no Santo dos Santos. Ele não pôde entrar. Por quê? Porque na velha aliança, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez no ano. Somente o sumo sacerdote. Uma vez no ano, uma única vez em toda a sua vida. E se ele entrasse lá no Santíssimo, no lugar mais sagrado, no fundo do templo, e se ele não estivesse devidamente feito todos os rituais, todos os cerimoniais que a lei exigia, se ele não tivesse oferecido sacrifício pelos próprios pecados, não tivesse purificado, ele morreria ali dentro mesmo. Tanto que era amarrada uma corda na cintura do sumo sacerdote e essa corda era esticada pelo meio do santuário. E o sumo sacerdote entrasse. Se ele não estivesse devidamente purificado com todos os rituais, não tivesse oferecido sacrifício por si mesmo, não tivesse totalmente purificado, confessado os seus pecados, ele morreria ali dentro. E ninguém poderia entrar ali para tirá-lo. Ele ia ser puxado por aquela corda. Para vocês verem como era pesada a lei, como a lei separava o homem de Deus. Existem homens hoje querendo viver pela lei, achando que a lei é alguma vantagem. Pelo contrário, a lei só mostrava para nós quanto mal nós somos. A lei, ela aponta o dedo para você, ela aponta o dedo para mim e mostra o quão mal nós somos e como nós somos indignos de estar na presença de Deus. Isso para a velha aliança, isso no passado. Mas em Cristo Jesus nós temos acesso ao Santíssimo. Ezequiel, um profeta
quase que, vamos dizer, sem igual no Velho Testamento, um profeta que teve revelações do seu tempo, do presente e também ainda do futuro, revelações incríveis, um homem que viveu segundo a vontade de Deus. Ele não pôde, nem mesmo em visão, entrar dentro deste lugar, do lugar santíssimo. Nós vimos ali do guia turístico angelical, o guia turístico veio trazendo ele por todas as partes do templo, chegou ali no santo, Ezequiel entrou porque era sacerdote, mas ele não era sumo sacerdote, e só entrou o guia angelical e mediu as partes de dentro, que era 10 metros quadrados, 10 metros por 10 metros, e Ezequiel não foi permitido para ele que entrasse nesse lugar. Que tristeza, né? Ezequiel foi impedido de entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, como eu já disse, tinha acesso uma vez por ano. A entrada era protegida por uma cortina ou uma porta, no caso aqui do templo. No caso do Templo de Salomão, uma cortina. Mas agora, com Cristo como nosso sumo sacerdote, somos encorajados a entrar no Santo dos Santos, pois Cristo nos liberou, nos deu acesso livre ao Pai. E agora, na nova aliança com Cristo, essa separação não existe mais, porque Cristo é o sumo sacerdote perfeito. O sumo sacerdote da velha aliança, ele sacrificava, ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo e pelo próprio pecado. O nosso sumo sacerdote perfeito, ele ofereceu sacrifício por nós, não por ele, porque nunca teve pecado. E o seu sacrifício foi perfeito. Tão perfeito que agora ele nos encoraja. Ele abre essas cortinas, essas portas, o véu para a entrada do lugar mais sagrado, para a intimidade mais próxima com Deus, a comunhão máxima com o Senhor, o Santíssimo, e ele nos permite a entrada. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, eu vou ler aqui na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, para ficar mais fácil de compreender. Paulo diz o seguinte aqui em Hebreus, olha: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sumo sacerdote para dirigir a casa de Deus. Então, por Cristo, nós temos acesso. Antigamente havia uma cortina. Essa cortina aqui, nessa passagem de Hebreus, está representada pelo corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele foi rasgado, ele foi partido por nós, assim como Cristo partiu o pão. Ele foi rasgado. E essa cortina, esse véu de impedimento dos homens para com Deus, isso que nos impedia de ver toda a santidade de Deus, toda a glória de Deus, agora foi rasgado e Deus nos encoraja. Entre no lugar santíssimo, que nem mesmo Ezequiel pôde entrar. Bom, eu vou tomar um gole d'água. Continuo com a minha garganta ainda não em perfeito estado, então desculpe aí. E nós vimos que as entradas, né, como nós já falamos, elas vão se estreitando. O salão externo era 7 metros de largura. O salão que entrava para o interior do santo ali, 5 metros de largura. E a entrada para o Santíssimo, 3 metros de largura. Então ela vai se afunilando. À medida que você vai chegando mais perto da santidade de Deus, essa porta vai ficando mais estreita. Nos faz lembrar daquela parábola que Jesus disse que estreita era a porta que levava até o céu e larga era a porta que conduzia até o inferno. A condição de porta estreita não é para trazer dificuldade aos que querem entrar, mas por causa da demanda
são poucos que a procuram. Então nós vemos que as portas iam se estreitando, 7 metros, 5 metros, 3 metros, para chegar até no Santíssimo. E Cristo falou que estreita era a porta que conduzia até Deus, que levava até o céu. E agora a porta que levava ao inferno era larga e muito espaçosa. Muitos compreendem essa passagem como sendo uma porta estreita, que seria grande dificuldade, como se fosse uma porta assim e você passasse se ralando por ela. Quer dizer que você deveria sofrer muito para chegar no céu. Não, não é isso. A porta estreita, ela representa que poucos são os que têm interesse de entrar. Por exemplo, essa porta que vocês veem aqui, ela tem por volta aí de 1,5 m de abertura, 1,5 m. Por que essa porta ela é estreita aqui de casa? Porque poucas pessoas passam, eu, minha esposa, meu filho, é só esse pessoal que entra, algumas visitas, ela dá conta. Agora, quando você vai no supermercado, muitas e muitas pessoas entram, principalmente num dia de grande movimento, no dia do pagamento, todo mundo vai fazer compra. Então, uma porta dessa, ela não daria conta. Aí eles colocam aquelas grandes portas para que muitas e muitas pessoas possam passar. Então, aqui, a questão de porta ir se estreitando e ficando cada vez mais estreita para chegar na presença de Deus, para chegar no Santíssimo, no santuário sagrado, não representa que é difícil o caminho que vai até lá. Nós vimos aqui um caminho plano para chegar até no Santíssimo. Uma escada para subir até o hall de entrada e depois um caminho plano até o Santíssimo. Não é um caminho dificultoso, mas poucos os que têm interesse de entrar por essa porta. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm esse interesse de entrar para o sagrado, para a intimidade com Deus. Muitos vão para o caminho da perdição, para a porta larga, que é um caminho mais agradável, mais prazeroso. E muitos ainda, eu sinto, muito mais enganados e cegados pela religião, seguem a porta larga pensando que estão indo para o caminho da porta estreita. Então, é dever de cada um de nós que tenha consciência, que foi iluminado, que conhece o caminho do Senhor. Nós sabemos que não é difícil conhecer o caminho do Senhor, que o caminho do Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, o único caminho. Ele é a única porta que leva até o mais sagrado, até a presença de Deus. Nós temos como obrigação apresentar essa porta para o mundo, a porta estreita. E sabermos aí que na nossa evangelização vai ser muito difícil aqueles que vão querer passar por esse caminho, porque o mundo ele não se interessa pela porta estreita. Muito bem, capítulo 41, vamos dar continuidade aqui, né? Versículos 5 até o 11, vamos falar das câmaras laterais. E mediu a parede da casa 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E elas entravam pela parede que tocavam pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito por alto, por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara mais baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. E a grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte, outra para o caminho do sul. E a sua largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Bom, lendo assim fica bem difícil de entender do que nós estamos falando. Mas eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui no nosso desenho. Essas câmaras que nós estamos falando são esses quadradinhos aqui. Opa, calma. Esses quadradinhos aqui. Oxi, mas que dificuldade. A câmera ela inverte a imagem.
esses quadradinhos aqui em volta, tá vendo? Essas repartições, todos esses quadradinhos em volta aí, essas são as câmaras laterais. Eram um monte de salas que rodeavam o templo. Era 90 salas. O primeiro andar tinha 30 salas, depois tinha uma escada no centro que subia, tinha mais um segundo andar com mais 30 salas, depois mais uma escada que subia, o terceiro andar com mais 30 salas. Elas encostavam nas paredes de fora do templo, mas elas não estavam presas ao templo. E a parte de baixo ali, ela tinha 3 metros de largura, as salas devia ser uns 3 por 3, um quadrado de 3 por 3, 30 salas no primeiro andar, né, no térreo. Depois você subia para o primeiro andar ali, né, no segundo ali, na segunda construção, aí tinha mais 30. Essa de cima era um pouquinho mais larga. E depois você subia na terceira, no terceiro piso ali, no segundo andar, estava também um pouquinho mais largo. Eram, no total, 90 câmaras. Existiam 90 salas ao redor do templo. 30 salas por andar, 3 andares. Essas salas eram para guardar a mobília, os utensílios sagrados, tudo relacionado ao culto, mas principalmente as ofertas. Então, no Templo de Salomão também haviam essas salas. Era todo o templo, só tinha um lugar que não tinha essas salas, que era a entrada que nós vimos na frente. Tudo em volta eram salas. 30 no térreo, 30 no primeiro andar, 30 no segundo andar, 90 salas. Para que serviam essas salas? No Templo de Salomão também haviam essas salas ao redor do templo para acomodar as ofertas. Então isso aqui não é novidade, aqui o que está no templo de Ezequiel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 6, vamos ver essas salas no templo de Salomão. Olha aqui, ó. E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa. Está falando do templo de Salomão. Em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era 5 côvados de largura, a do meio 6 côvados de largura, a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora de casa em redor fizeram encostos para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Exatamente igual, feitas todas em voltas, mas não se apoiavam na parede do templo. 30, 30, 30, tudo em redor. E essas salas serviam para guardar todas as mobílias pertencentes ao templo, talvez ali as vestimentas dos sacerdotes, também os utensílios sagrados usados no culto, mas principalmente as ofertas. As ofertas que eram trazidas pelo povo, elas rodeavam o templo. Então, muitas ofertas ali podia comportar esse lugar. Imagina, aquele templo ele tinha por volta de 30 metros de comprimento, tá? 30 metros de comprimento, mais ou menos. Então, era 30 mais 30, 60, mais de fundo ali, devia ter mais uns 20 metros. Vamos pôr aí uns 80 metros de corridos para colocar salas. Era um espaço muito, muito grande. Parecia um hotel pequeno, tá? Então, muitas ofertas é igual ao quê? Muitos adoradores. Se tem tantas salas assim, é porque muitas e muitas pessoas deixariam ali ofertas para comportar tudo isso. Mas notem que as entradas para as salas, elas estão viradas para o norte e para o sul. Olha aqui. Para se chegar nessas salas, veja que tem uns quartinhos aqui na lateral. Olha aqui, ó. Tem uns quartinhos aqui, ó. Aqui e aqui. Essas são as entradas, tá? Esses quartinhos aqui são as entradas para as salinhas. Mas pode ver que elas não dão acesso ao templo. A entrada do templo é por aqui. Já as salinhas, elas entram aqui. Então, elas não dão espaço para entrar pelo templo. Todas as ofertas rodeiam o templo, mas não tem acesso nem do templo para as ofertas, nem da oferta para o templo. Se você entrasse nas portas laterais, que ficava virado uma para o sul, uma para o norte, você não tinha acesso a dentro do templo. Então nós vimos que tinham muitos adoradores e nós vimos que eles traziam muitas ofertas. Então essas ofertas voluntárias, elas fazem parte da adoração. Sim, aquele que serve a Deus
aquele que ele tem o prazer, né, de ofertar na obra do Senhor, tá? Eu não estou falando de dinheiro, tá? Mas eu estou falando de se doar para esta obra. Então, ali no templo de Ezequiel, é claro, estas câmaras estarão repletas de mantimento. Sim, estarão cheias de ofertas em volta desta casa. Agora, no sentido espiritual, é se doar, tá? Se dar pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Então tinha muito espaço para isso. Nesse tempo haverão muitos voluntários para o reino de Deus. Apesar de todas essas ofertas estarem cercando todo o templo, tanto o lugar santo como o lugar santíssimo estavam cercados por essas ofertas, ainda assim, por essas ofertas não se tem acesso ao interior do templo. Essas salas se encostavam às paredes do templo, mas elas não estavam presas na parede do templo, como nós vimos. Então, as nossas ofertas, aquilo que nós fazemos a Deus, seja oferta em dinheiro, seja oferta em mantimento, seja caridade para os necessitados, seja o nosso trabalho como pregador, como cantor de hinos, como músico, seja qualquer trabalho que você ofereça na obra de Deus, evangelismo, qualquer tipo de trabalho, ele cerca o Santíssimo, ele faz parte da adoração, mas ele não te dá acesso a dentro do templo. O único acesso para dentro do templo é a porta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas ofertas que cercavam o templo não garantiam que o ofertante estaria ali dentro. Só vai entrar quem entra pela porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou bem claro, né, que no capítulo 10, versículos 9 a 10, que o ladrão ele vem para roubar e destruir. Jesus é a porta. Aquele que não entra pela porta certa, ele é um ladrão. Qualquer um que, neste templo de Ezequiel, quisesse entrar dentro do santuário, dentro do Santíssimo, a não ser pela porta da frente, ele teria que fazer um buraco na parede, pelas câmaras, entrar na sala das ofertas e entrar. Este não seria um convidado de honra, este seria um ladrão. Vamos ver o edifício do lado oeste, tá? Aqui na nossa figura não tem o edifício do lado oeste, mas serve aqui para ilustrar, tá? O edifício do lado oeste é um edifício que está atrás disso aqui, ó, tá atrás do templo, tá? Nós vimos que aquele quadrado do templo ele tinha uma entrada no norte, uma no sul, uma no leste, e atrás ele não tinha entrada, que era virado para o oeste, para o ocidente, para o nosso lado aqui da América. Então ali tinha um grande salão encostado. Vamos ler. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor. E o seu comprimento era de 90 côvados. Então era uma grande sala. Era uma sala de 35 metros por 45. Não foi dito o que tinha ali dentro, quais eram as divisórias, quantos cômodos tinha, não foi falado. Só foi dito que tinha um grande salão cercado, tá? Fechado, com laje, né? Um quadradão ali de 35 por 45. Esse eu interpreto, tá? Poucos interpretam assim, tá? Um comentário bíblico que eu uso muito aqui como base é o comentário aqui da Vida Nova, tá? Série Cultura Bíblica da Vida Nova, como vocês podem ver aqui. Ele passa o tempo todo, né, dizendo que esse templo não é literal, que esse templo se trata aí de um templo espiritual, uma passagem espiritualizada. Mas quando eles chegam lá no templo, lá em Apocalipse, já se trata de um templo literal. Quando eles chegam no templo milenar, é literal, né? Então eles escolhem aí, vamos dizer assim, ao seu bel prazer, o que é literal e o que não é. Então eles dizem que esse grande salão de 35 por 45 é uma cozinha. Coisa que nós vimos no estudo anterior, que tinham muitas e muitas cozinhas. Do lado de fora tinha umas 8 cozinhas para servir as câmaras que ficavam encostadas nos muros. E ali também para os sacerdotes tinham 2 grandes cozinhas especificamente para cozinhar para os sacerdotes. Então não é possível que essa grande sala de 35 por 45 ela seja
uma cozinha. Claro que não. Ali é o palácio do rei. Muitos defendem que defendem, né, a espiritualização do livro de Ezequiel, defende que esse grande cômodo de 35 por 45 de largura e comprimento são mais uma cozinha, mas se enganam, pois a fartura de cozinha no templo e nas 3 entradas centrais do templo já existem 2 cozinhas dos sacerdotes, como nós dizemos. Outra argumentação é que nunca se construíram o palácio dentro da área cercada do templo, mas para que se cumpram as profecias é necessário que isso aconteça. Então, qual que é outro argumento para dizer que esse grande quadrado não é o palácio do rei? Como nós vimos no estudo anterior, eu falei que esse grande espaço do templo e tudo ao seu redor, aquele grande quadrado, é o palácio de 2 reis. Reina primeiro ali o anticristo, reina depois nosso Senhor Jesus Cristo por 1000 anos. E esse quadradão, esse grande quadrado atrás é o que? É o palácio do rei, o grande palácio do rei, tá? E é necessário que essas coisas se cumpram. Ah, mas nunca construíram o palácio dentro da área cercada do templo. Bom, mas aqui é diferente. Por exemplo, vamos tirar de exemplo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, no Novo Testamento, diz que ele é rei e sacerdote. Ele tem a função sacerdotal, como nós lemos em Hebreus, que ele é o nosso sumo sacerdote, e ele também tem a função de rei, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele também é rei. Ele é rei e sacerdote. Então, o lugar do sacerdote é onde? No templo, ainda mais o sumo sacerdote. No templo. E o lugar do rei é onde? No palácio. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpre os 2 papéis. Então, é nada mais que justo que o palácio e o templo estejam no mesmo lugar, porque Jesus é rei e sacerdote. Outro que vai querer imitar Jesus é quem? Anticristo. O anticristo, ele cumpre os desejos, os anseios de Satanás, de copiar a Deus em tudo. E qual que ele vai ser a estratégia? Quero copiar também essa dualidade de Cristo, de ser rei e de ser sacerdote. Então o anticristo ele vai reinar dentro deste palácio. E ele vai permitir que os sacerdotes judeus, só eles tenham acesso ao templo e vai voltar o sacrifício e adoração nesse templo aqui. Mas, depois de 3 anos e meio do seu governo, ele vai querer ser o sumo sacerdote. Ele vai querer entrar dentro do templo e ele vai querer ser adorado dentro do templo como se fosse Deus. Aí começa o período de revolta do mundo, o período da grande tribulação, onde começa a verdadeira perseguição. E tudo isso está encaixado dentro das profecias. Livro de a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz o seguinte, olha: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nesta grande sala de 35 metros por 45 é o Palácio Real. Quem reina primeiro ali? O Anticristo. Ele vai aceitar reinar somente como rei político dentro desse palácio e ele permitirá que somente o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrem dentro do templo e dentro do lugar santíssimo. Mas depois de 3 anos e meio do seu governo, ele quebra o seu pacto, sua aliança com os judeus, expulsa os sacerdotes e ele se assenta dentro do templo. Esse é o tempo de maior apostasia, como diz aqui, ó, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E é nesse templo que ele se manifesta. Quando ele não se sente satisfeito em estar dentro do palácio real, nos limites do templo, ele não se sente satisfeito em estar ali, mas ele quer entrar, colocar a sua cadeira real, o seu trono real dentro do templo. E ainda mais onde? No lugar santíssimo, onde nem mesmo Ezequiel teve acesso. Essa será a grande blasfêmia do anticristo. Muito bem. Versículos 13 a 15. As medidas do templo. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados.
Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por trás e as suas galerias de uma parte à outra com 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Então, ele mediu a parte da frente ali do templo, que era um grande quadrado de 50 metros quadrados reservados ao altar. Ele mediu a parte que faz parte do templo, mais 50 metros quadrados, e mediu o Palácio Real, mais 50 metros quadrados, né? Então, quer dizer, dá 150 metros de comprimento por 50 de largura, tá? Aqui na minha cidade, como por exemplo o nosso quarteirão aqui, que ele é de comprido, ele tem 50 metros de largura e ele tem 100 de comprimento. Então nós vemos aqui 150 metros, é um quarteirão e meio de comprimento. E é separado 3 quadrados perfeitos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, 3 quadrados perfeitos. Essa passagem que nós estamos lendo, ela está falando do quê? Ela está falando aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui. 50 metros quadrados é essa primeira parte aqui, tá? Essa primeira parte em azul, que é a parte do altar, né? 50 metros quadrados, mais 50 metros quadrados aqui, que é o templo com as câmaras e mais um piso em volta, tá? Uma parte calçada em volta do templo e mais 50 metros quadrados reservados aqui ao Palácio Real, esse quadrado do fundo. Então, 150 metros de comprimento, tudo isso aqui, o templo no centro dele, com 50 metros quadrados, o Palácio Real e o altar. Então, nós vimos aqui 50 metros quadrados, altar, 50 metros quadrados, templo, 50 metros quadrados, palácio, quadrado, 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 quadrado perfeito. Nós vemos uma perfeição nas medidas aí desse templo. Então, Deus mostra que todo o trabalho dele, toda a obra, todo o planejamento dele é feito com perfeição total, tá? E nós vimos aí o quão é importante. Veja bem, 50 metros quadrados dedicados ao quê? Ao templo. 50 metros quadrados dedicados ao quê? Ao Palácio Real. E 50 metros quadrados dedicados somente ao altar. Quanta coisa nós falamos que tinha no templo? Tinha 3 portas, tinha pilares, tinha 90 câmaras. No Palácio Real, quantas coisas vão ter lá dentro? É o trono, os aposentos do rei. E 50 metros quadrados, bem no centro de toda a cidade, todo aquele grande quadrado está exatamente no centro. Se você riscar uma linha assim, uma assim, o altar está exatamente no centro de tudo aquilo ali. Então Deus mostra o quão importante é o altar. Ali no templo da velha aliança, esse altar ele era para quê? Para ser oferecidos ali os animais em sacrifício. Na nova aliança, qual é a importância do altar? Nós não necessitamos mais de altar, porque o nosso sacrifício já foi oferecido. Jesus, na cruz, o sacrifício já foi oferecido uma vez por todas e para sempre. Mas Deus ele quer que nós nunca apaguemos da memória isso, que foi oferecido um inocente em nosso lugar. Então, é reservado uma parte igual do templo, uma parte igual do palácio somente para o altar, para que nós nunca nos esqueçamos que somente o sacrifício de Cristo é que nos dá acesso até Deus. Muito bem, vamos lá. Versículos 16 a 21, os adornos, né, os enfeites e a mobília do templo. Vamos ler, 16 a 21. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor, nos 3 andares, defronte umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parte em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querumbins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. Ao saber, um rosto de um homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a da outra. Da onde nós estamos falando? Estamos falando de todos os enfeites, todos os adornos aqui da parte central do templo. Estamos falando dessa parte aqui.
Ezequiel só viu isso aqui. Aqui, Ezequiel não teve acesso. Ele está vendo tudo o que é o enfeite daqui, né? Então, o interior do templo ali, ele era muito bem decorado. Se a gente tirar ali como base o templo de Salomão, era todo revestido de madeira nobre, de cedro do campo, era revestido totalmente de ouro, era com os materiais mais nobres, marfim, era a coisa mais linda. Então, o interior do templo aqui de Ezequiel também era desta forma, muito bem decorado. Paredes estucadas, o quê? Paredes rebocadas, provavelmente revestida de ouro, de madeira, aquelas palmeiras que a gente viu, que a gente já falou, que é símbolo de autoridade real, né? Aquelas madeiras, palmeiras, possivelmente elas estavam entalhadas na madeira e revestidas em relevo de ouro, né? E também tinha querubins, os querubins era duas palmeiras, um querubim no meio, e o querubim tinha dois rostos, um olhando para cada palmeira. De um lado, rosto de homem, do outro lado, rosto de leãozinho. Possivelmente, esses querubins eram feitos de marfim, né? E uma referência clara à humanidade de Cristo e também ao seu poder real, né? Esses querubins com rosto de homem, rosto de leão, é claro que está fazendo uma referência direta a nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tudo que se pode dizer dessa decoração, essa parte de dentro, qual seria o piso, qual seria a cor das paredes, o enfeite, tudo isso é apenas especulação. Por quê? Porque o texto não nos dá detalhes, só nos deixa a imaginar que seria um lugar muito bonito, muito lindo. Imagina como seria lindo esse templo. E mais especulação ainda é tentar imaginar o interior do Santíssimo, do Santos dos Santos, lugar que nem mesmo Ezequiel em visão pôde acessar. Deus disse na sua palavra, né, que não passou pela mente do homem de maneira alguma, né, o que Deus tem preparado. Então a gente só pode imaginar que era um lugar muito bonito e que tinha essas palmeiras, né, lembrando ali daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que a multidão recebia com palmas nas mãos, e que tinha querubins com rosto de homem e de leão, lembrando da humanidade de Cristo e também da sua autoridade real. E dentro ainda desse lugar santo tinha uma outra mobília, tinha um altar de madeira que parecia uma mesa. Vamos ler versículo 22. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento 2 côvados, e os seus cantos, o seu comprimento, suas paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Então, bem na porta que ia entrar para o lugar santíssimo, tinha uma espécie de altar. Era uma mesa representando um altar. Esse altar ele estava dentro do templo, bem em frente do Santíssimo. Era uma mesa em forma de altar de 1,5 m de altura por 1,5 m quadrado a sua superfície. 1,5 m de altura, 1,5 m quadrado. Era apenas uma peça decorativa, lembrando do sacrifício. Assim nós vemos o que? O quão importante é o sacrifício na revelação de Deus para a humanidade. Jesus é a porta, mas Jesus sem sacrifício também é uma porta inútil. Só essa porta que nós temos acesso a Deus, que é Cristo, só tem validade porque ele veio com a missão de se entregar para ser sacrifício por nós. Cristo foi traído por Judas? Sim, mas ele não foi traído assim como se fosse um inocente. Cristo sabia que Judas o trairia. Cristo foi levado à cruz porque não teve condições físicas de escapar, não teve um exército que pudesse livrar, não teve quem pudesse livrar daquela morte. Não, Cristo sabia da hora e do momento em que ele seria levado para a crucificação, mas ele foi voluntariamente, ele entregou o seu corpo voluntariamente por nós. E nós vemos uma grande parte dedicado ao altar lá fora do templo. Agora nós vemos uma mesa de madeira representando um altar bem na entrada do Santíssimo, para que não deixemos de esquecer que o sacrifício de Cristo ele não pode ser separado da revelação de Deus para a humanidade. Todos os pregadores, sejam qualquer passagem da Bíblia que for pregar, ele tem sempre que ter em mente, sempre lembrar que o sacrifício de Cristo é muito importante. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz, literalmente, Cristo ele foi literalmente chicoteado, espancado, teve o seu corpo ferido, ele literalmente sofreu como nós, ele foi crucificado até a morte,
na cruz para que nós pudéssemos ter salvação. Se não fosse a cruz, se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, se ele tivesse rejeitado a cruz, tivesse fugido da cruz, toda a humanidade, nenhum homem sequer teria salvação. Todos estariam condenados ao lago de fogo. Cristo, o Filho de Deus, o Pai, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é 100% justiça e bondade, ele aceitou essa missão, carregar nas suas costas o peso dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Ele carregou todo esse peso nas suas costas, sendo inocente, e voluntariamente ofereceu seu corpo para ser moído. É por isso que na ceia nós partimos o pão. O corpo de Cristo foi oferecido como pão partido por nós. E nós tomamos um cálice, ou de suco de uva, ou de vinho, representando o sangue de Cristo, que por nós na cruz foi derramado. E todo esse templo, ele tem toda essa temática, e a todo momento, a cada versículo, ele está nos fazendo lembrar do sacrifício. Para a velha aliança, para os judeus, um sacrifício já inútil. O sacrifício de animais hoje é inútil. Mas para nós, na nova aliança, o sacrifício perfeito, o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que rasga a cortina de separação do santo do santíssimo e que nos dá acesso e total liberdade, total intimidade com Deus. Jesus, o nosso sacrifício. Nunca se esqueça disso. E para finalizar, vamos ler 23 a 26, as portas do templo, a descrição destas portas. E o templo e o santuário ambos tinham duas portas, e as portas tinham duas folhas que viravam duas para uma porta e duas para outra porta. E nelas, isto é, nas portas do templo foram feitos querubins e palmeiras, como também feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de um lado e do outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Fala de portas de madeira. E essas portas não eram de abrir assim, ó, dessa forma. Não era dessa forma, muito menos de correr. Elas eram iguais portas sanfonadas. Sabe aqueles banheiros que tem aquela porta sanfonada que ela vai dobrando? Elas eram duas folhas e duas folhas. Elas dobravam dessa forma e recolhiam para cá, e desse lado recolhia para lá. Portas como sanfonadas. Lembrando do que? Como se tivessem sendo uma cortina sendo aberta. Calma aí. Antes de falar dessas portas, diz que na frente do salão externo, do vestíbulo lá de fora, aquela primeira entrada que não tinha porta, mas tinha uma trave grossa de madeira, um grande tronco de madeira ali, como se fosse vamos dizer, uma viga de madeira muito grossa no salão externo, antes de você chegar em qualquer porta. O que lembra essa grande trave de madeira? Lembra, ela está ali com o propósito de nos lembrar da cruz de Cristo. O templo, esse grande templo foi dado as medidas, né, todas as medidas de construção lá para o povo de Judá. Sim, com certeza. Mas essa trave, ela é algo que já estava projetado para o futuro, para nos fazer lembrar da cruz. É o que eu disse. A todo o momento, Deus nos faz lembrar do sacrifício. O sacrifício de Cristo é de suma e total importância. Janelas estreitas para ventilar. Tinha janelas finas, estreitas e compridas para ventilar o templo, a parte de dentro. O que quer dizer isso? Que só há entrada pela porta. As janelas não dariam para entrar se não fossem arrombadas, porque elas eram muito estreitas. O único caminho para a entrada no santuário sagrado é pela porta. O único caminho é Cristo. E as janelas, como portas sanfonadas, lembram as antigas cortinas que separavam o véu. No Templo de Salomão eram cortinas que separavam o santo do lugar santíssimo, do mais sagrado, a maior intimidade, ali da presença de Deus. Eram cortinas. Bom, essas cortinas não eram cortinas comuns. Elas eram cortinas de 12 centímetros de espessura. Olha,
é a minha mão palmada, eu medi. A minha mão palmada, dessa forma, tem 12 centímetros de espessura. Quer dizer, era um pano muito, muito grosso que não podia ser rasgado com a mão. Ainda mais, uma faca seria muito difícil rasgar. Essa era a cortina que separava o santo do lugar santíssimo. O lugar que nem mesmo Ezequiel, nessa visão, pôde adentrar. Então, essa porta, ou nesse templo aqui de Ezequiel, não é mais uma cortina, é uma porta que se abre, mas ela abre de forma sanfonada. Ela abre como se fosse uma cortina. Para lembrarmos, para não deixarmos esquecer, o povo judeu ainda não iria ter esse entendimento, mas só nós, depois da revelação completa, que teríamos esse entendimento, para lembrar do dia em que essa grossa cortina de 12 centímetros de espessura foi rasgada. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, depois que Cristo entrega seu corpo na cruz, depois que ele morre ali pendurado na cruz, acontece algo muito interessante. Vamos ler. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então aquela grossa cortina de 12 centímetros de espessura, ela se rasgou de cima a baixo, ela se abriu e ficou exposto o lugar santíssimo. Como é que ia fazer agora para os sacerdotes entrar no templo, tá? Talvez só o sumo sacerdote teria que trocar essa cortina sozinho, porque ninguém podia ver o lugar santíssimo. Essa cortina foi rasgada e o Santíssimo ficou exposto. E aqui nós vemos portas sanfonadas que lembram o rasgar dessa cortina, o abrir dessa cortina. Isso quer dizer que o lugar santíssimo, o lugar da presença de Deus, de maior intimidade com Deus, hoje está aberto para todos os homens. O sacrifício de Cristo rasgou esse véu que nos impedia de ter acesso diretamente com Deus. Hoje nós temos acesso diretamente com Deus, um acesso sadio, um acesso saudável, de total intimidade do homem para com Deus. Cristo rasgou essa cortina. Hoje nós temos acesso livre. A nossa oração, ela penetra lá no mais profundo do templo, lá no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia adentrar. Cristo, nosso sumo sacerdote, deixou as portas abertas e também a cortina rasgada para que nós pudéssemos entrar. E a mensagem do livro aqui hoje é essa. Esse grande templo, esse grande local de adoração, ele tem uma entrada certa, é pela porta. E ele, a todo momento, não nos deixa esquecer jamais de que o nosso acesso só está garantido por Cristo, pelo seu sacrifício, por aquilo que na cruz ele fez por nós. E que hoje nós temos acesso livre. Pobre Ezequiel, o profeta, ele não pôde adentrar nesse lugar. Ele não era sumo sacerdote. Hoje nós, por Cristo, temos acesso livre à presença de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo estudo.